Shalom Aleichem, meus amados Talmidim, minhas preciosas almas sedentas pela sabedoria oculta. E com o coração pleno de alegria e com a alma vibrante pela santidade deste momento que eu, vosso Moré, Asher Menash Ben Yoshua, me apresento diante de vós, ainda que através deste moderno canal de comunicação, para prosseguirmos em nossa sagrada jornada, nossa jornada de 7 anos, rumo ao coração luminoso da Kabbalah. Reunimos-nos mais uma vez, talvez não em um espaço físico delimitado por paredes, mas em um recinto muito mais profundo e eterno. Um espaço consagrado por nosso anseio coletivo por Hashem, um espaço iluminado pela luz inextinguível de sua Torá sagrada. Vós, meus queridos, já percorrestes um longo e abençoado caminho. Atravessastes os umbrais do Maaseh Bereshit, a obra da criação, desvendando os segredos das letras e dos números no Sefer Yetzirah. Tocastes o brilho ancestral do Sefer Habair, sentindo as primeiras emanações da luz divina. Caminhastes de mãos dadas com a Chevraia Kadishá, a Santa Assembleia, através das narrativas primordiais do Zohar Bereshit, testemunhando o desdobrar dos nomes divinos e o poder redentor contido nas histórias dos patriarcas e matriarcas no Zohar Shemot. Vossos corações e mentes foram arados como terra fértil, preparados para semeaduras ainda mais profundas, para colheitas de entendimento que transcendem o meramente aparente. E por essa razão que a vossa perseverança e dedicação enchem meu coração de uma esperança radiante, pois vejo em vós os futuros portadores desta chama sagrada. Hoje, meus amados Talmidim, encontramo-nos no limiar do terceiro grande palácio do Sefer Zohar Hakadosh. O volume que nos guiará através dos mistérios de Vaikra, o livro do chamado e do serviço, Bamidbar, o livro da jornada no deserto da alma, e Devarim, o livro das palavras finais e da transmissão suprema. Aqui, meus queridos, a radiância se intensifica, os véus se tornam mais translúcidos para aqueles com olhos para ver, e os segredos se aprofundam como oceanos insondáveis. O caminho para a Devekut, para a união amorosa e constante com o Eterno, torna-se cada vez mais iluminado e, no entanto, paradoxalmente, cada vez mais exigente da atenção e da entrega de nossas almas. Este volume nos convida a contemplar o significado interior do serviço divino, a jornada através dos diversos estados espirituais que a alma atravessa e as revelações finais de Moshe Rabbeinu. Que a paz esteja sobre ele, culminando nos mistérios profundos da partida de Rabi Shimon Bar Yochai, que sua memória seja uma bênção, e nos ensinamentos do Haya Meemna, o pastor fiel. A estrutura do Zohar, como um comentário luminoso sobre a Torá, nos oferece um mapa para navegar estas profundezas, e as admiráveis traduções e comentários, como os da edição Pritzker e da edição Sonsino, abrem portais para que mesmo nós, distantes no tempo e no espaço, possamos sorver desta sabedoria. Antes de mergulharmos nestas águas profundas, meus queridos, e como este sagrado ensinamento encontrará seu caminho para muitas almas através dos canais do YouTube, convido-vos, com um coração transbordante de amor e desejo de partilha, a curtir este shiur, a compartilhar sua luz com outros que possam estar sedentos por estas águas vivas de sabedoria, a comentar com vossas reflexões e perguntas, que enriquecem nossa jornada coletiva e se ainda não o fizestes, a inscrever-se em nosso canal. Assim, continuareis a receber estas centelhas da Torá e construiremos juntos uma comunidade de buscadores, unidos em nossa aspiração pela verdade e pela proximidade com o divino. Que cada clique seja um ato de Lechem Yehud Kudsha Berihu Shehinint, para a unificação do Santo, bendito seja ele, e sua presença divina. É fundamental que compreendam, meus Talmidim, a continuidade e a progressão de nosso estudo místico. O currículo que seguimos, começando com o Sefer Yetzirah, adentrando no Sefer Abahir, e então navegando pelos volumes do Zohar, de Bereshit a Shemot até este terceiro volume, reflete uma abordagem pedagógica cabalística tradicional e profundamente significativa. Construímos primeiro um entendimento fundamental da cosmologia, da estrutura da Sefirot, os atributos ou emanações divinas, e do poder formativo das letras hebraicas, antes de mergulharmos nas interações dinâmicas mais complexas e nos significados internos das mitzvot, os mandamentos divinos. Este percurso espelha a própria ascensão da alma, desde uma consciência básica da estrutura da realidade espiritual até uma comunhão mais profunda e íntima com o divino.
Os estudos prévios não foram meros prelúdios, mas sim o alicerce necessário para que possais agora apreender as alturas e profundezas que o Zohar Vaikra, Bamidbar e Devarim nos reservam. A jornada através destes textos é em si uma iniciação, um espelhamento do desdobrar histórico da própria revelação cabalística. Adentremos, pois, com reverência e corações abertos no primeiro portal deste terceiro volume, a santidade imanente no Sefer Vaikra. Este livro, frequentemente traduzido como Levítico, é chamado em nossa tradição de Torat Kohanim a lei dos sacerdotes, mas seu nome hebraico, Vaikra, significa Ele chamou. Este chamado, meus queridos, é o convite perene do Eterno para que nos aproximemos dele, para que sirvamos em seu santuário interior, o santuário de nossas próprias almas. No coração de Vaikra pulsa o mistério dos korbanot, os sacrifícios. A meus talmidim, quão facilmente esta palavra é mal compreendida no mundo exterior. Pensam em oferendas cruentas para aplacar uma deidade irada. Mas vós, que já provastes das águas mais doces da Cabalá, sabeis que a verdade é infinitamente mais profunda e bela. A própria palavra korban, como o Zohar nos ensina repetidamente, deriva da raiz kuf heshbet, que significa kiruv, aproximar-se, trazer perto. O sacrifício, em sua essência mística, não é sobre dar algo a um eterno que de nada necessita, pois dele é a plenitude de toda a existência. E antes sobre nós, sobre a alma humana que anseia por diminuir a distância, por transpor o abismo aparente que a separa de sua fonte. Em um ato de amor, um movimento da alma em direção ao amado. O Zohar nos revela um segredo crucial ao comentar o versículo quando algum de vós oferecer um korban. Vaikra 1:2. A gramática hebraica aqui é peculiar, como bem notou o grande mestre, Rabi Shneur Zalman de Liadi, de abençoada memória. O texto diz, Adam ki yakriv miken korban laashem, que literalmente se traduz como quando um homem trouxer perto de vós uma oferenda a Hashem. Miken, de vós. Aí reside a chave, meus amados. A verdadeira oferenda, aquela que verdadeiramente aproxima, não é o animal sobre o altar físico, mas sim o vosso interior. É o sacrifício da nossa nefesh abemit, nossa alma animal, com seus desejos instintivos, suas paixões terrenas, seus impulsos egoístas. Esta é a matéria-prima que trazemos ao altar do coração, para ser refinada pelo fogo do amor divino, permitindo que nossa nefesh elokit, nossa alma divina, irradie sua luz sem impedimentos. O Zohar, ao esmiuçar os tipos de animais permitidos para oferenda, nos presenteia com mais uma camada de entendimento. A berrema, o animal doméstico em geral, representa nossos instintos mais básicos, a luta pela sobrevivência. O bacar, o gado, cuja raiz hebraica nos lembra boquer, a aurora que rompe a escuridão, simboliza o impulso de romper barreiras, às vezes de forma descontrolada. O tzon, o rebanho de ovelhas ou cabras, aponta para a mentalidade de rebanho, a passividade, a tendência a seguir sem questionar. Cada um destes aspectos de nossa natureza inferior deve ser conscientemente trazido perto, oferecido em serviço ao Eterno, para que seja transformado e elevado. Mais profundamente ainda, meus talmidim, os korbanot não eram apenas atos de purificação e aproximação individual. Cada oferenda, cada detalhe do serviço no Mishkan, o tabernáculo e mais tarde no Beit HaMikdash, o templo sagrado, possuía um correspondente nos mundos superiores e exercia uma influência direta sobre o fluxo da Shefa, a abundância divina, e sobre a harmonia entre as Sefirot. O Zohar, especialmente no 7º volume da edição Pritzker, ao comentar Vaikra, nos ensina que a Olá, a oferenda de elevação que era totalmente consumida no altar, simboliza a Shekinah, a presença divina imanente, frequentemente associada à grave Sefirá de Malhut, reino em sua ascensão para unir-se com seu amado, o santo bendito seja ele, uma representação de Tiferet, beleza ou compaixão. Esta unificação, este Yehuda entre os aspectos masculino e feminino do divino, é agudo um dos temas centrais e mais sublimes do Zohar. Assim, o ato de sacrifício se revela não apenas como uma jornada pessoal de aproximação, mas como uma participação ativa no Tikkun Olam, na retificação cósmica. As ações aqui embaixo reverberam nos mundos de cima e o ser humano ao realizar a Avodá. O serviço sagrado, com a Kavaná, a intenção pura e direcionada, torna-se um parceiro do Criador na manutenção e aperfeiçoamento da criação.
O grande Nahimanides, ele mesmo um profundo conhecedor dos mistérios, já nos alertava que os Korbanot possuem uma razão mística elusiva, é que o uso do nome inefável Yod-Kivavke em conexão com eles indica que seu propósito transcende a ideia de alimentar o eterno, apontando antes para a Teshuvá, o retorno arrependido e o anseio por proximidade. Este entendimento nos leva a perceber que os Korbanot são, em sua essência mais profunda, atos de tikkun cósmico. A aproximação que eles efetuam não é meramente a do indivíduo a Hashem, mas também a aproximação das próprias Sefirot entre si, curando as fraturas e desequilíbrios na estrutura divina que podem ter sido causados pelas ações humanas ou por dinâmicas cósmicas inerentes ao processo de emanação. Ao oferecer um corban com a devida kavaná, o indivíduo participa ativamente na restauração da harmonia primordial, permitindo que a chefa divina flua sem impedimentos para todos os mundos. Isto eleva a prática sacrificial de um ato de expiação pessoal a uma responsabilidade cósmica, onde cada gesto ritualístico possui implicações que se estendem por toda a cadeia do ser. Agora voltemos nossos olhos para os conceitos de Tahará e Tumá, pureza e impureza, tão centrais em Vaikra. O Zohar nos ensina que estes não são meros estados físicos ou higiênicos, mas sim condições espirituais profundas, que refletem a proximidade ou o distanciamento da alma em relação a Kedushá, à santidade. A Tumá não é sujeira no sentido mundano, mas uma espécie de véu espiritual, uma opacidade que impede a alma de perceber e absorver a luz divina. Consideremos a aflição de Tzaraat frequentemente e de forma inadequada, traduzida como lepra. O Zohar é inequívoco ao afirmar que esta não é uma doença comum, mas uma manifestação física de um desequilíbrio espiritual, frequentemente resultante do pecado de Lashon Hará, a fala maledicente, a calúnia, que envenena as relações humanas e cria separação. O próprio termo Metzora, aquele afligido por Tzaraat, é conectado pelo Zohar Amotzi Shenha, aquele que difama, que espalha um mau nome. Esta é a linguagem da serpente primordial no Gan Eden, a linguagem que semeia dúvida, discórdia e alienação de Hashem. O fato de ser Ocoin, ou sacerdote, e não um médico ou encarregado de diagnosticar e guiar o processo de purificação da Tzaraat, sublinha sua natureza eminentemente espiritual. O isolamento do Metzora e os rituais de purificação são, na verdade, um processo de tikkun, de retificação da alma, uma jornada de introspecção, arrependimento e realinhamento com as fontes da santidade. O Zohar, em sua explanação sobre a Parshat Metzora, revela que a aflição pode, paradoxalmente, levar ao arrependimento e à descoberta de tesouros escondidos, às potencialidades espirituais soterradas pelo pecado. Mesmo a casa afligida por Tzaraat, cujas pedras são removidas, pode revelar bênçãos ocultas, ensinando que até mesmo o que parece ser uma calamidade pode ser um chamado à introspecção e à redescoberta do sagrado. Da mesma forma, as leis de Kashrut, as leis alimentares, possuem uma dimensão interior profunda. Não se trata apenas de saúde física, mas da saúde da alma. O Zohar ensina que certos alimentos, os não kosher, engrossam o corpo e, por conseguinte, obscurecem a santidade da alma. Eles introduzem uma vibração espiritual de impureza que pode embotar nossa sensibilidade espiritual, nossa capacidade de perceber o divino. O momento de comer, declara o Zohar, é um momento de batalha. Uma batalha, meus queridos, entre a alma que busca elevar e o corpo que busca apenas satisfazer-se. Cada alimento kosher contém centelhas divinas, nitzotzot kedoshim, que anseiam por serem elevadas, por retornarem à sua fonte. Quando um judeu ingere um alimento permitido, com a bênção apropriada e a kavaná correta, a intenção de usar a energia derivada para o serviço divino, ele se torna um agente dessa elevação. Como está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Hashem, Devarim 8:3. Essa palavra de Hashem é a centelha divina, a força vital oculta no alimento, que verdadeiramente nutre a alma. Alimentos proibidos, por outro lado, são chamados de Assur, que significa amarrado, preso. Suas centelhas estão aprisionadas em Kelipot, cascas de negatividade, que nós não temos o poder de romper e elevar. Tentar fazê-lo apenas nos enreda mais nessas forças de ocultação. Os alimentos permitidos mutar, desatados, são aqueles cujas centelhas a Torá nos capacitou a liberar e elevar.
Este entendimento nos permite ver a tumá, a impureza, não como uma mancha arbitrária, mas como um estado de desalinhamento sefirótico. Quando a alma e o corpo se encontram em tumá, eles estão de alguma forma desalinhados com o fluxo harmonioso da sefirot, ou pior ainda, caíram sob a influência da sitra-arra ou outro lado, que representa as forças do Jin, o julgamento rigoroso desprovido da mitigação do Hesed, a bondade amorosa. A Tará, a pureza, é então o processo de realinhamento com este fluxo de Chesed e com a própria vida divina. A Tzaraat, por exemplo, manifestando-se na pele, nas vestes e nas casas, demonstra como esse desequilíbrio espiritual pode permear todos os níveis da nossa existência. Os rituais de purificação, sempre conduzidos pelo Kohen, que em muitas tradições cabalísticas representa o canal da Sefirá de Hesed, são, portanto, atos de restauração desse equilíbrio sefirótico, um retorno à harmonia com a fonte de toda a pureza. Isto nos conduz, naturalmente, à Kedushá, a santidade, e à Avodat HaKohanim, o serviço sacerdotal. O chamado de Vaikra ressoa através dos tempos. Sereis santos, porque eu achei em vosso eterno, sou santo, Vaikra 19:2. O Zohar desvela a Kedushá não como uma qualidade passiva, mas como um processo ativo de separação para um propósito divino, e, crucialmente, como a imitação dos atributos divinos. Ser santo é espelhar, em nossa esfera finita, a santidade do infinito. A Avodat HaKohanim no Mishkan é um microcosmo desta dinâmica. Os Kohanim, os sacerdotes, e os Leviim, os levitas, não são meros funcionários rituais. Eles são canais vivos para energias sefiróticas específicas. Tradicionalmente, e com apoio em inúmeras passagens zoáricas que descrevem a dinâmica da Sefirot, os Kohanim estão frequentemente ligados à Sefirá de Hesed, a bondade amorosa, a expansão ou dar incondicional. Os Leviim, por sua vez, estão conectados a Gevurá, a força, o julgamento, a restrição necessária. O serviço coordenado de ambos, o cântico dos Leviim e as oferendas dos Kohanim, mantém o equilíbrio dinâmico entre estas duas forças primordiais, criando o espaço para que Tiferet, a beleza e a harmonia, possa se manifestar e para que a Shekinah, a presença divina, possa repousar sobre Israel. As Bigdei Keuná, as vestes sacerdotais, são um capítulo à parte neste estudo místico. Longe de serem meros uniformes, o Zohar as descreve como vasos e símbolos de luzes e poderes supernos. Cada veste, cada fio, cada pedra preciosa no peitoral do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, possui uma correspondência mística específica e uma função particular em atrair e canalizar a Shefa, a abundância divina. O Zohar, por exemplo, conecta o esplendor, a Tiferet, das vestes reais com aquelas do Kohen Gadol, sugerindo que o sumo sacerdote, adornado em sua magnificência ritual, torna-se um reflexo vivo da majestade divina, um ponto de encontro entre o céu e a terra. Ao longo das Parshiot de Vaikra, o Zohar aprofunda estes temas. Em Parashat Emor, por exemplo, explora os significados místicos dos festivais, os Moadim, como tempos designados para unificações e revelações específicas, e a santidade inerente ao sacerdócio. Em Parashat Tzav, a oferenda da Olá é vista como a ascensão da Shekinah. Em Parashat Asharei Mot, somos confrontados com os rituais profundos e temíveis do Yom Kippur, o dia da expiação. A entrada do Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, um ato de unificação suprema, e o enigma do bode emissário para Azazel. Este último ritual, o envio do bode para o deserto, para uma entidade obscura, é interpretado pelo Zohar como uma concessão necessária à Sitra Akra. Ao outro lado, uma forma de subornar as forças da impureza para que não interfiram no processo de purificação e expiação de Israel. É um mistério que toca nas fronteiras do nosso entendimento, insinuando a complexa relação entre o sagrado e o profano e a necessidade de engajar e finalmente transcender as próprias forças que se opõem à santidade para alcançar um nível ainda mais elevado de purificação. Assim, o Kohen, e em particular o Kohen Gadol, emerge na visão zoárica não como um simples oficiante, mas como um condutor vivo do fluxo sefirótico. Suas ações, suas vestes, suas intenções, tudo isso influencia diretamente os mundos supernos. Seu serviço é uma forma de Mazé Merkavá, a obra da carruagem divina em miniatura, facilitando o fluxo da energia divina e mantendo a conexão vital entre o Criador e sua criação. Esta é uma das grandes revelações da Haya Mehemna, a seção do Zohar que explora o significado interior das mitzvot e o papel do sacerdócio.
O Kohen, através do ritual preciso, é da Kavaná profunda, torna-se um canal, um transformador de energias. Suas vestes não são meros paramentos, mas ferramentas espirituais que o alinham com atributos sefiróticos específicos, capacitando-o a atrair a chefa divina ou a elevar as preces e oferendas do povo. Isso transforma a Avodá em um processo dinâmico e interativo entre o humano e o divino, crucial para a manutenção do equilíbrio cósmico e para a manifestação da santidade no mundo. Deixamos agora os pátios sagrados do Mishkan e as leis da pureza e do serviço, e adentramos, com o Sefer Bamidbar, o livro dos números, no vasto e muitas vezes árido Midbar, o deserto. Mas como o Zohar nos ensinará, este deserto é muito mais do que uma extensão de areia e solidão. É um Midbar Ruahani, um deserto espiritual, um crisol para a transformação da alma. O Zohar interpreta o Midbar não apenas como um local geográfico, mas como um estado espiritual fundamental, um lugar de aparente vazio, de provação intensa, mas também de encontro profundo e direto com a presença divina. O Sefer Bamidbar, que em hebraico significa no deserto, e segundo uma interpretação zoárica, uma referência à dificuldade, à dor e ao sofrimento que todos nós enfrentamos neste mundo físico, o mundo de Malhut, o reino, que sem a luz do eterno pode se assemelhar a um deserto, o campo de atuação do Satã, o adversário espiritual. No entanto, é precisamente neste cenário de aparente desolação que a alma é forjada. O Midrash Bamidbar Rabbah, ecoando um sentimento profundo do Zohar, ensina que a Torá foi entregue no deserto para nos ensinar a humildade, pois assim como o deserto não tem dono e está aberto a todos, também a Torá só é verdadeiramente recebida por aqueles que se fazem como um deserto, receptivos, humildes, desprovidos de pretensões. O deserto, como afirma o rabino Allen Leu, citado em Kol HaNeshamot, desensina nossas falsas seguranças para que possamos finalmente aprender algo real e duradouro. A jornada de Israel através do deserto, e, portanto, uma metáfora poderosa para a passagem da alma através dos diversos estados espirituais em sua busca por tikkun, por retificação e por uma intimidade cada vez maior com Hashem. E mesmo neste lugar de exílio e provação, a Shekinah, a presença divina, não abandona seu povo. Ela os guia e protege através das colunas de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, uma manifestação constante da imanência divina mesmo na mais profunda desolação. Este é um tema zoárico fundamental, a presença amorosa do Criador que nunca se afasta completamente, mesmo quando oculta. Compreendemos, então, que o vazio do deserto não é uma ausência, mas um pré-requisito para a revelação divina e para o surgimento do verdadeiro eu. Este vazio espelha o Tzimtzum primordial, a autocontração divina que abriu espaço para a criação. No deserto, despojados de suportes externos, de confortos e distrações, Israel, e por extensão a alma individual, é compelido a confrontar sua essência mais nua e sua total dependência do eterno. É neste espaço de vulnerabilidade que o ego diminui, permitindo um encontro mais direto, mais desimpedido com a luz infinita. A verdadeira identidade espiritual não é forjada no conforto e na abundância material, mas na aridez da provação, onde a alma aprende a buscar sustento unicamente na fonte de todas as bênçãos. E mesmo no deserto, meus talmidim, há ordem, uma ordem divina. O Seder HaMahané, a organização do acampamento israelita, e a Avoda Levim, o serviço dos levitas, não são meros arranjos logísticos, mas reflexos de arquétipos celestiais. O Zohar nos revela o significado místico do censo, os Pekudim. Não se trata de uma simples contagem de corpos, mas de um alinhamento das almas com as ordens supernas, com suas contrapartes celestiais. Os sábios, citando o Zohar, explicam que os números do censo em Bamidbar correspondem ao número de estrelas em cada uma das 12 constelações, conectando-nos assim com a energia específica de cada mês do ano. Também podemos nos aprofundar nesta visão, explicando que a disposição das tribos ao redor do Mishkan corresponde aos 4 acampamentos da presença divina, a Merkavá, a carruagem divina, e aos 4 acampamentos dos anjos, que canalizam o sustento divino para o mundo. Esta estrutura quaternária está ligada às 4 raízes da criação Hesed, bondade, Gevurah, rigor, Tiferet, harmonia, compaixão, e Malhut, reino, a manifestação, e também aos 4 elementos fundamentais. A própria estrutura geométrica e sefirótica do acampamento, com o Mishkan em seu centro, é um diagrama vivo da árvore da vida.
O Mishkan, como o coração pulsante da nação, simboliza o local da morada da Shekinah. O serviço sagrado dos Leviim, encarregados de transportar ao Mishkan e seus sagrados utensílios, os Kelim, também possui profundas correspondências místicas. Cada clã, Keat, Gershon e Merari, e os objetos sagrados que lhes eram confiados, representam diferentes aspectos da estrutura e do fluxo da energia divina. Os queatitas, por exemplo, carregavam os objetos mais sagrados, a arca, a mesa, a menorá, simbolizando o porte das luzes espirituais mais interiores. Os levitas, como um anel interno ao redor do Mishkan, atuavam como guardiões, protegendo e facilitando a conexão com este núcleo divino central. Na Parashat Behalot, o Zohar ilumina o ato de acender a menorá por Aaron a Cohen. Este não é um simples acender de lâmpadas, mas um ato de atrair e revelar a sabedoria superna, a Rohimá e as próprias Sefirot. O portal Tirduel, citando o Zohar, conecta o acender da menorá com fazer acender e fazer o bem, abençoando a comunidade de Israel e difundindo bênçãos por todos os mundos. A menorá é essencial para a alegria de toda a existência. O portal Kabbalah aprofunda, explicando que a luz da menorá necessita de um cli, um vaso, que é a falta ou anseio. Somente através deste anseio à luz, que é o propósito da criação, fazer o bem, pode ser verdadeiramente apreciada e assimilada. A purificação da menorá antes de acendê-la simboliza a necessidade de purificarmos nossos próprios corpos, nossos vasos, da vontade de receber apenas para si, para que possamos nos tornar receptáculos adequados para a luz divina. Assim, o acampamento no deserto se revela não como uma mera organização terrena, mas como uma demonstração mística e viva da energia divina. Sua estrutura reflete a árvore sefirótica da vida, projetada para canalizar e manifestar as energias divinas na Terra. O Mishkan no centro, como já dissemos, é o coração frequentemente associado a Tiferet ou a Malhut, onde a Shekinah repousa. As tribos, dispostas ao redor com suas insígnias e posições específicas, correspondem a caminhos ou atributos sefiróticos particulares. Os levitas, formando um círculo mais interno, guardam e facilitam essa conexão vital com o núcleo divino. Esta perspectiva transforma a imagem do acampamento de um arranjo militar ou social em uma sofisticada tecnologia espiritual para atrair, modular e distribuir à chefa divina a abundância celestial. Mas o deserto é também lugar de provações, de quedas e de revelações surpreendentes. O pecado dos espiões, os Meraglim, é um momento trágico e crucial. O Zohar penetra nas razões mais profundas de seu fracasso, o medo, a falta de fé, mas também uma incompreensão da natureza da espiritualidade da terra de Israel em comparação com a espiritualidade do deserto. Os espiões temiam perder sua posição de liderança na terra prometida e, mais sutilmente, não compreendiam que a santidade vivida em Eretz Israel, que envolve o engajamento com o mundo material, é, de fato, de um nível superior à espiritualidade mais abstrata e dependente de milagres do deserto. Eles viram a abundância da terra, os gigantes, os frutos enormes, não como um sinal de sua bênção e vitalidade, mas como algo aterrador e insuperável. A rebelião de Cora é outro episódio sombrio. O Zohar desvenda suas raízes místicas como um desafio à própria ordem sefirótica, uma rejeição da hierarquia necessária para o fluxo da influência divina. O portal Oredu interpreta o tomar de Cora como uma tentativa de separar este mundo do mundo superior, buscando uma autossuficiência espiritual que nega a necessidade de conexão com o divino. Seu desafio com os mandamentos de Tzitzit, as franjas, e mezuzá, o pergaminho no umbral da porta, simbolizava essa rejeição dos lembretes externos e da liderança espiritual, uma glorificação do eu isolado. Mesmo as figuras negativas, como Balaão, o profeta das nações, são incorporadas pelo Zohar em seu drama cósmico. Balaão, um profeta da Sitra Ahra, o outro lado e agudo compelido a abençoar Israel, e suas palavras, transformadas contra sua vontade, revelam segredos profundos sobre o destino de Israel e o poder protetor da Shekinah. O portal Rabadork, citando o Zohar Balak 193b, descreve o orgulho de Balaão e sua conexão com as forças da impureza, que ele astuciosamente apresentava como discernimento divino. Ele se tornou um instrumento, forçado pela vontade superior, a proferir bênçãos em vez de maldições.
Até mesmo o man, ou maná, o pão celestial que sustentou Israel no deserto, é carregado de significado místico. Não era um alimento comum, mas um sustento divino adaptado ao nível espiritual de cada indivíduo, nutrindo tanto ao corpo quanto à alma e insinuando uma sabedoria superna. Os sábios, baseando-se no Talmud, no Midrash e em tons cabalísticos, descrevem o maná como tendo o sabor que cada um desejava, uma substância de puro potencial, ligando-o à noção de superposição quântica e agrave sua criação durante o Bein Hashmashot, o crepúsculo, um estado liminar entre mundos. E na Parashat Nasso, vigente no momento de publicação desse vídeo, encontramos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. O Zohar nos ensina sobre o fluxo abundante de Hesed, de bondade amorosa, que jorra através dos Kohanim enquanto eles abençoam o povo. Suas mãos erguidas com os dedos dispostos de uma maneira particular, formam canais místicos para a chefa divina, a abundância celestial, descer sobre a congregação. O portal Rabad.org, citando o Zohar, descreve a luz divina fluindo através dos espaços entre os dedos dos Kohanim. Os enfatizam a importância de não olhar diretamente para as mãos dos Kohanim durante a bênção, pois elas são um veículo para essa torrente de bênçãos. A alma do Kohen, explica-se, origina-se de Rav Hesed, bondade abundante, um rio poderoso e irrefreável. O próprio nome Aaron compartilha suas letras com a palavra Nireh, visto, aludindo aos resultados palpáveis e visíveis da bênção sacerdotal. Estes eventos dramáticos no Sefer Bamidbar, quando interpretados através das lentes luminosas do Zohar, revelam uma complexa e dinâmica interação entre o livre-arbítrio humano, o decreto divino e as maquinações da Sitra Achra. As escolhas de Israel, como no caso dos espiões ou na rebelião de Cora, podem ativar ou dar poder à Sitra Achra, resultando em manifestações de din, julgamento rigoroso. Contudo, a misericórdia divina, Rahamim, frequentemente canalizada através da intercessão de Moshe Rabbeinu ou por meio de estruturas espirituais inerentes como a Birkat Kohanim, busca incessantemente trazer ao Tikkun a retificação e dar continuidade à jornada. O episódio de Balaão demonstra vividamente que mesmo as forças negativas estão, em última análise, subservientes ao plano de Hashem. A jornada no deserto, portanto, torna-se uma demonstração viva dessas dinâmicas cósmicas, um palco onde as almas são testadas, purificadas e preparadas para herdar a terra prometida, que é em si um símbolo de um estado espiritual mais elevado. E assim, meus queridos Talmidim, chegamos ao limiar do Sefer Devarim, o livro das palavras, também conhecido como Mishneh Torah, a repetição da lei. Mas como o Zohar nos revelará, estas não são meras repetições. São as palavras finais de Moshe Rabbeinu, nosso mestre e pastor fiel, e como tais, estão imbuídas de uma profundidade e de uma luz mística extraordinárias. São seu legado, sua transmissão final de sabedoria antes de sua petirá, sua partida deste mundo. O Zohar contempla a estatura espiritual única de Moshe, o Haya Meemna, o pastor fiel por excelência, aquele que canalizou os níveis mais elevados da Torá para Israel. Suas preces e súplicas, registradas em Devarim, não são apenas pedidos, mas expressões de sua profunda e inabalável devekut, seu clevar-se constante a Hashem. Estas palavras finais de Moshe, vistas através do prisma do Zohar, representam uma espécie de Torá oral, embutida dentro da própria Torá escrita. Ele não está apenas recontando leis ou eventos históricos. Ele está revelando a alma dessas leis, suas conexões internas com a vontade divina e com os reinos sefiróticos, tornando-as vivas e pulsantes para a nova geração que está prestes a entrar na Terra Santa. Suas palavras se tornam uma ponte viva para o superno, uma chave para destrancar os portões da compreensão interior. No coração de Devarim e de toda a Torá está a proclamação da unidade divina. Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad. Ouve, ó Israel, Amonai Agudo, nosso eterno, Amonai Agudo. O Zohar mergulha nas profundezas deste versículo fundamental, revelando níveis sobre níveis de significado. Ele nos fala da Yehuda Ilahá, a unidade superior, e da Yehuda Tatahá, a unidade inferior. A Yehuda Ilahá é a percepção da unidade de Hashem com a criação através de sua transcendência. Tudo o que existe é, na verdade, uma manifestação do próprio Hashem. É uma consciência que opera no mundo de Atzilut, emanação onde a Sefirá dominante é Rohimá, sabedoria, exigindo uma autoanulação, um bitu ayesh, para aceitar esta perspectiva radicalmente nova.
A Yehuda Tataá, por outro lado, é a percepção da unidade através da imanência de Hashem. Todas as partes constituintes da criação estão unidas a ele em virtude da dependência de sua existência da sua existência. Esta consciência opera nos mundos inferiores de Beriá, a criação, Yetzirá, a formação, e Asiá, a ação. Os nomes divinos também desempenham um papel crucial nesta unificação. O nome Havaiá, Yod-Kivav, que representa Tiferet, a beleza, a compaixão, a dimensão mais transcendente e revelada de Hashem. O nome Elohim representa Malhut, o reino, ou Din, o julgamento, a dimensão imanente, aquela que interage com a criação e a governa. A recitação do Shema, com a Kavaná apropriada, não e, portanto, apenas uma declaração de fé. É um ato meditativo de unificação cósmica. É agudo uma participação ativa na unificação dos nomes divinos e da Sefirot, atraindo a chefa divina e afirmando a interconexão de todos os reinos com o infinito. É uma mitzvah que é, simultaneamente, um profundo ato de tikkun. Devarim também nos chama ao caminho da Devekut, do clevar-se a Hashem. Mas como pode o finito clevar-se ao infinito? Como pode o mortal unir-se ao fogo consumidor? Devarim 4:24. O Zohar, embora geralmente veja a Devekut completa como um estado pós-morte, reconhece que Moshe Rabbeinu alcançou um estado duradouro de Devekut em vida. É para nós. O caminho é através da oração e das mitzvot, subindo a escada sefirótica degrau por degrau, aproximando nossa alma da fonte de toda luz. Intimamente ligada à grave Devekut está a Teshuvá, o arrependimento ou retorno. O Zohar nos oferece uma visão extraordinária da Teshuvá. Não é apenas um remorso emocional ou uma mudança de comportamento. É um ato sobrenatural que transcende a ordem natural de causa e efeito, onde o pecado inevitavelmente levaria a grave punição. A própria entrega da Torá, que contém as leis e suas consequências, foi velada em mistério. O Zohar aponta para o uso do aramaico em certos contextos da revelação, a linguagem do outro lado ou do ocultamento, para insinuar que a dimensão interior da Torá é o próprio mecanismo da Teshuvá. A Teshuvá, portanto, é um poder divino que nos permite reescrever o passado espiritual, realinhar nossas almas com as emanações sefiróticas. É um redirecionamento da energia espiritual que foi extraviada pelo pecado, devolvendo-a à sua fonte divina, retificando assim os desequilíbrios em nossa própria estrutura anímica e em nossa conexão com os mundos supernos. A Parashat Vaethanan, com a prece fervorosa de Moshe para entrar na Terra Santa e a reiteração dos 10 mandamentos, torna-se um campo fértil para o Zohar explorar estas dinâmicas de oração, mandamento e retorno. E agora, meus amados Talmidim, chegamos à coroa de nosso shiur de hoje, ao ápice das revelações contidas no 3º volume do Zohar, a Hidrazuta, a pequena assembleia encontrada na Parashat Azinu. Este é um dos textos mais sagrados e reverenciados de toda a literatura cabalística, pois narra as horas finais de Rabi Shimon Bar Yochai, ou Rashbi, que sua memória seja uma luz eterna, e os segredos derradeiros que ele revelou a seus discípulos mais próximos antes de sua alma ascender aos céus. Imaginai a cena, meus queridos, a casa de Rashbi envolta em uma santidade palpável, uma presença divina quase visível. Um fogo celestial circunda a morada e apenas os discípulos mais puros, aqueles que participaram da Hidra Rabba, a grande assembleia, são convidados a permanecer. Rabi Shimon, com o rosto radiante de uma alegria que transcende este mundo, expressa seu desejo de revelar segredos que até então mantivera ocultos, para que pudesse entrar no mundo vindouro sem vergonha, tendo cumprido plenamente sua missão. Que segredos são esses? São os mistérios mais profundos da divindade, a natureza de Atika Kadisha, o mais sagrado ancião dos dias. Este é um dos nomes mais exaltados para a manifestação primordial do Ein Sof, o infinito absoluto, através da Sefirá de Keter, a coroa suprema, também chamada de Reixa deleiteada, a cabeça incognoscível. A tradução da Hidrazuta por Mihal Ricardo nos descreve Atika Kadisha como separado é destacado de tudo e ainda assim inseparável, pois tudo está ligado a ele e ele está ligado a tudo, ele é tudo. Seu crânio é Keter de Ari Rampin, o vasto semblante é inteiramente branco, simbolizando o Hesed puro e absoluto. Atika Kadisha, dizem os sábios, é como a manifestação primordial do Ein Sof através de Keter, uma realidade indiferenciada, não engajada no drama humano.
Os atributos de Atika Kadisha são a vontade divina, Ratzon, o deleite divino, Ta'anug, e a misericórdia infinita, Rahamim Rabim. Estes não são emoções como as nossas, mas princípios fundamentais da operação divina, a própria fonte de todo o seré de toda a bênção. A Hidra Zuta fala das 3 cabeças de Atika Kadisha, a Rohimá oculta, a cabeça superior ao crânio de Arihampin, e a cabeça que não é cabeça, o início de todos os inícios, para além de toda compreensão. Estas alturas insondáveis, o Zohar nos guia para uma compreensão mais profunda dos Partsufim, os semblantes ou configurações divinas, que são como que personalidades ou modos de manifestação da Sefirot. Para vós, estudantes intermediários, recordaremos os principais. Arihampin, o vasto semblante associado a Keter, a fonte da paciência e da misericórdia infinitas. Abba, o pai superno, associado a Rohimá, a sabedoria primordial. Ima, a mãe superna, associada a Biná, o entendimento que dá forma à sabedoria. Zeirampin, o pequeno semblante ou impaciente, que compreende as 6 sefirot de Hesed, bondade, a Yesod, fundamento, representando o aspecto divino que interage mais diretamente com a criação. Enukva ou Malhut, o semblante feminino, o reino, a Shekinah, que é a presença divina neste mundo e o receptáculo das influências de Zeirampin. A Hidra Zuta foca na exploração das 6 sefirot de Zeirampin mais Malhut, e no conceito da Parsa, o véu que separa os mundos superiores dos inferiores e nos próprios Partsufim. O Zohar explica como o crânio de Zeirampin é formado por uma centelha da cabeça branca de Arihampin, e como o orvalho que goteja de Arihampin tem o poder de reviver os mortos, uma alusão à ressurreição futura e ao fluxo constante de vitalidade divina. Um dos segredos mais profundos revelados na Hidra Zuta é o dos Tikunei Dikna, as retificações da barba de Arihampin. A barba aqui, meus queridos, não é uma imagem literal, mas um símbolo poderoso para os 13 canais de misericórdia suprema que fluem de Arihampin para sustentar e governar todos os mundos. Cada fio desta barba mística, os Nimin, e a brancura radiante e Vartei que a caracteriza representam aspectos específicos deste fluxo de compaixão e graça. Estes são forças essenciais que sustentam a criação, sem as quais a criação não poderia sobreviver por um momento sequer. São a manifestação do amor e do compromisso incomensuráveis de Hashem por tudo o que ele criou. Então, meus Talmidim, chegamos ao momento da Petirá, da partida da alma santa de Rashbi. Não é um momento de tristeza, mas de Ilulá, uma celebração nupcial. Pois a alma do justo, ao deixar este mundo, não morre, mas ascende em êxtase para unir-se à sua fonte, num beijo divino, uma Neshika com a Shekinah. Ilulá é agudo o dia em que Rashbi revelou os seus segredos mais profundos e sua alma se conectou plenamente com a Shekinah, como um casamento celestial. O portal Rabador descreve o rosto sorridente de Rashbi no momento de sua partida, o fogo que envolvia a casa e as vozes celestiais proclamando vida. A Hidra Zuta, ao narrar estes eventos, também nos oferece ensinamentos preciosos sobre a jornada da alma após a morte. Ela se conecta com a visão zoárica mais ampla do pós-vida, como um processo quádruplo, e Butchakever, as dores do túmulo, um período de separação do corpo físico e purificação de apegos materiais. Gehenna, um estado de purgação emocional e espiritual das nódoas do pecado. Gan Eden, o jardim do Éden celestial, onde a alma experimenta um estado de consciência é deleite correspondente ao seu desenvolvimento espiritual em vida, contemplando a bem-aventurança superna, e, finalmente, Tzrorayim, o feixe da vida. A união última é indissolúvel com o divino. É crucial entender, meus queridos, que as revelações finais de Rashbi na Hidra Zuta não são apenas ensinamentos sobre o Tikkun, a retificação. Elas são o próprio ato de Tikkun. Ao desvendar estes segredos supremos, Rashbi completa a missão de sua alma, retifica o que precisava ser retificado em escala cósmica através de sua capacidade espiritual única e prepara o mundo e seus discípulos para um novo nível de compreensão divina. Sua Petirá é a culminação desta obra de Tikkun que durou toda a sua vida. Ele mesmo declara que revela estes segredos para entrar no mundo vindouro sem vergonha, tendo cumprido sua tarefa. Os ensinamentos da Hidra Zuta versam sobre os mistérios mais profundos do ser divino, a Tika Kadisha e os Partsufim, que são as próprias estruturas da emanação e interação divina. Revelar estes segredos é como revelar a planta baixa da realidade e de sua retificação.
Sua morte é uma ilulá, uma união jubilosa, sugerindo que sua partida não é um fim, mas uma transição para um estado superior de influência, possibilitada pela completude de seu tikkun terreno através destes ensinamentos finais. O fogo e a presença divina que o cercavam atestam a significância cósmica deste evento. Os próprios ensinamentos são descritos como sustentadores da criação, como vimos na discussão sobre os Tikkunei Dikna. Assim, o ato de ensinar torna-se o ato supremo de sustentar e retificar. Ademais, a presença de Ravamnuna Saba e de 70 almas justas do Gan Eden durante a Hidra Zuta é profundamente significativa. Ela nos ensina que as revelações de Rashbi não se destinavam apenas aos seus discípulos imediatos, mas à coletividade das almas justas através das gerações. Isso sublinha o conceito zoárico da comunhão das almas e da natureza atemporal da sabedoria da Torá. O Zohar frequentemente descreve as almas no Gan Eden estudando a Torá. Os ensinamentos de Rashbi são os segredos mais profundos. Isso implica que tais revelações profundas ressoam através dos reinos espirituais e são parte de uma conversa contínua entre as almas dedicadas à sabedoria divina. Isso eleva o shiur para além de um evento histórico, transformando-o numa experiência espiritual viva e transtemporal, conectando cada um de vós, meus estudantes, a esta corrente sagrada de almas. E com esta luz da Hidra Zuta ainda brilhando em nossos corações, adentramos agora ao quarto portal de nosso estudo de hoje, a seção do Zohar conhecida como Hayamehemna, o Pastor Fiel. Nesta parte extraordinária do Zohar é a própria voz de Moshe Rabbeinu, nosso pastor fiel por excelência, que ressoa frequentemente acompanhado por Eliahu Hanavi, o profeta Elias e outros sábios celestiais. Juntos eles expõem os Ta'amei HaMitzvot, as razões místicas e os significados internos dos mandamentos da Torá. A Hayamehemna nos oferece um engajamento mais direto, por vezes até desafiador, com as mitzvot práticas e seus fundamentos sefiróticos, revelando como cada ato de obediência à vontade divina e, na verdade, uma chave para desvendar mistérios e efetuar unificações nos mundos superiores. Dentro da Hayamehemna, a Keuná, o sacerdócio, e a Avodá, o serviço no templo, recebem uma iluminação especial. O papel espiritual é a obra interior dos Koanim e, em particular, do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, são desvendados em sua glória mística. O Kohen Gadol não é apenas um funcionário do templo, ele é um canal vivo para sefirotes específicas. Frequentemente, ele é associado à Sefirá de Hesed, a bondade amorosa, ou ao equilíbrio entre Hesed e Gevurá, a severidade ou julgamento, através de Tiferet, a beleza e a compaixão. Suas vestes sagradas, como já mencionamos, e sua entrada anual no Santo dos Santos no Yom Kippur, são atos de profunda unificação, espelhando e influenciando os processos supernos. O serviço no tabernáculo, com seus altares e rituais, é um reflexo dessas dinâmicas celestiais. O texto Altares do Eu explica que o altar externo para as oferendas de animais relaciona-se com o engajamento das necessidades físicas com o nível externo do coração, enquanto o altar interno para o incenso relaciona-se com a Torá, a oração e as mitzvot realizadas com o coração interior, feitas unicamente por amor a Hashem. Com a destruição do templo físico, a Hayamehemna nos ensina que a essência da Avodá não se perdeu, mas foi internalizada. A oração, especialmente quando realizada com a kavaná apropriada, a intenção focada e o coração desperto, torna-se uma forma de korban ruhani, um sacrifício espiritual. O Zohar, na porção de Pinhas, como citado pelo Zoharkon, afirma que a oração do homem é semelhante aos sacrifícios. As 3 orações diárias correspondem aos tempos dos sacrifícios diários, e nelas oferecemos o sebo de nossa consciência, nosso ego, como uma oferenda interna. A kavaná, como ensinada pelo Arizal, é ecoada em muitas fontes, e como as asas da oração, permitindo que ela ascenda aos céus e efetue as unificações desejadas nos mundos superiores. A kavaná é mais do que um estado de calma, é uma comunicação ativa com os mundos superiores para direcionar energias espirituais. Um tema central é recorrente na Hayamehemna e o Yehud Zeir Ampinu Malhut, a unificação do divino masculino e feminino através da observância das mitzvot. Cada mandamento, quando cumprido com entendimento e amor, torna-se um instrumento para promover esta união sagrada,
da qual depende o fluxo de todas as bênçãos e a própria sustentação da existência. Vejamos alguns exemplos. Os tefilim filactérios que atamos em nosso braço e colocamos sobre nossa cabeça. Este ato é uma profunda meditação em ação, um laço que une Zeir Anpin e Nukva. O Shel Yad, ou filactério do braço com seu compartimento único, representa a unidade divina, enquanto o Shel Rosh, ou da cabeça com seus 4 compartimentos, alude aos Mohin, as faculdades intelectuais supernas, Rohimá, sabedoria, Binah, entendimento, e os 2 aspectos de Da'at, conhecimento. As tiras dos tefilim formam a letra Shin no braço, e os nós formam as letras Yud e Dalet, soletrando o nome divino Shakai. As 7 voltas da tira no braço correspondem às 7 sefirot inferiores, de Hesed a Malhut, e conectam-se ao nome Haveiá, vinculando nossas ações à vontade divina. O Shabat, o sábado sagrado, é outro exemplo poderoso. Sua observância, desde a santificação do Kiddush até a alegria conjugal do Oneg Shabbat, é um meio primordial para fomentar esta união superna. No Shabat ocorrem 2 tipos de acoplamentos, um na noite de Shabat, iniciado pelos anjos, que as relações conjugais humanas imitam e canalizam, e outro durante o dia de Shabat, que é iniciado pelas almas humanas através da oração e do estudo da Torá. A mezuzá, afixada nos umbrais de nossas portas, é mais do que um amuleto protetor. Ela é uma guardiã do lar, simbolizando a presença divina que tudo abrange e unificando Zeir Anpin e Malhut no limiar entre o domínio privado e o público. O pergaminho dentro da mezuzá contém os primeiros parágrafos do Shema, cujas letras iniciais Yod e Vav do nome Havaiá são evocadas. O nome Shakai inscrito no exterior da mezuzá oferece proteção. Ao tocá-la ou olhá-la, conectamos nossa própria essência, que é Malhut, com Zeir Anpin. Até mesmo a oferenda dos Bikurim, os primeiros frutos, é um ato que realiza uma ligação na fé, conectando Zeir Anpin, o espiritual, representado por Yaakov Avinu com Malhut, o físico, a terra e seus produtos. As 12 tribos, que correspondem às 12 combinações do nome Havaiá, estão todas envolvidas nesta unificação cósmica através da oferenda dos primeiros frutos. Assim, meus queridos Talmidim, a Haya Mehemna eleva as mitzvot de meras obrigações a práticas espirituais dinâmicas e transformadoras. Cada mitzvah, quando realizada com a kavaná correta, com a intenção do coração voltada para o alto, torna-se uma tecnologia espiritual única, um canal para atrair luzes sefiróticas específicas e para nutrir a união sagrada de Zeir Anpin e Nukva. Isso faz do judeu observante não um mero cumpridor de leis, mas um parceiro ativo na harmonia cósmica e na obra da redenção. O pastor fiel, Moshe Rabbeinu, ao revelar estes segredos, está nos entregando ao manual do usuário para estas tecnologias espirituais, mostrando-nos como participar conscientemente e criativamente no drama cósmico. A própria atribuição da Haya Mehemna a Moshe Rabbeinu, falando desde os reinos supernos, significa que o entendimento mais profundo das mitzvot, seus segredos anímicos, sua alma, emana da fonte mais elevada da revelação da Torá. Isso implica que o Peshat, o significado literal, é apenas a vestimenta externa para verdades místicas profundas, essenciais para uma verdadeira Avodah Hashem, um serviço divino pleno e consciente. Isso não sugere que as interpretações cabalísticas sejam acréscimos tardios, mas sim recuperações ou revelações do significado original e mais profundo, intrínseco à vontade divina desde o princípio. Isso confere uma autoridade imensa e uma urgência renovada à nossa busca por compreender e vivenciar as mitzvot através das lentes luminosas da Kabbalah. E assim, meus preciosos Talmidim, nossa jornada de hoje através do 3º volume do Zohar Hakadosh se aproxima de seu ápice, mas não de seu fim, pois os mistérios da Torá são infinitos como o próprio Ein Sof. Percorremos os caminhos de Vaikra, aprendendo o segredo de nos aproximarmos, Kiruv, através do sacrifício de nosso animal interior e da purificação de nossas almas. Atravessamos o Midbar espiritual de Bamidbar, compreendendo que mesmo na desolação e na provação, a Shekinah nos guia e cada alma tem seu lugar designado no acampamento divino, refletindo uma ordem celestial.
Estivemos no limiar de Devarim, ouvindo os ecos do chamado final de Moshe Rabbeinu, a grave unidade e a grave Devekut, um chamado coroado pelas revelações incandescentes da Hidra Zuta, onde o véu entre os mundos se tornou tênue e a própria essência de Atika Kadisha foi vislumbrada pelos olhos da alma dos justos. Estas não são meras fábulas ou filosofias abstratas, meus Talmidim. São águas vivas, extraídas das profundezas do poço da sabedoria. Bebei delas profundamente. Permiti que a luz do Zohar ilumine vossas Neshamot, vossas almas, que guie vossas mitzvot e que adoce vossas orações. Que as unificações que estudamos nos reinos superiores encontrem seu reflexo nas unificações que realizardes dentro de vossos próprios corações, em vossas relações uns com os outros e com toda a criação. Lembrem-se, a tradição sempre enfatizou a aplicação prática destas verdades, ao viver uma vida imbuída desta consciência mística. Que o mérito do Santo Tana, Rabi Shimon Bar Yochai, é de todos os sábios do Zohar, é de todos os justos de todas as gerações, esteja convosco e com todo o povo de Israel. Que vosso estudo seja sempre para a unificação do Santo, bendito seja ele, e sua presença divina. Que cresçais em sabedoria, em temor dos céus e em amor por Hashem e sua Torá. Que vossos caminhos sejam iluminados pelo Or HaZohar, a luz do esplendor, e que possais em breve testemunhar a redenção completa e a reconstrução do Beit HaMikdash, o templo sagrado, Bimeira Ve'ameinu, rapidamente e em nossos dias, amém ve amém. Mais uma vez, queridos amigos que nos assistem e ouvem através deste canal, se estas palavras tocaram vosso coração e despertaram vossa alma, por favor, expressem seu apreço clicando em curtir. Compartilhem esta luz com outros que buscam. Comentem com vossas preciosas reflexões e inscrevam-se para continuarmos juntos esta jornada. Que as fontes da Kabbalah jorrem abundantemente para todos os que têm sede de verdade. Até nossa próxima aula, que sejais abençoados com luz, vida, paz e todas as bênçãos. Shalom, shalom. Hazak Uvarur.